Olá! Todos nós sabemos que o Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Hoje, apesar da queda do PIB, nós ainda somos a nona maior economia do planeta. Nós somos ricos sob todos os aspectos. Nós temos a maior reserva de nióbio do planeta, um mineral estratégico. Nós temos a maior reserva de água potável do mundo. Nós somos atualmente a terceira maior reserva de petróleo, com possibilidade de nos tornarmos a primeira diante das descobertas do pré-sal. Temos imensas áreas agriculturáveis, clima favorável e, acima de tudo, temos uma imensa riqueza humana e cultural, com possibilidades, com imensas potencialidades industriais, comerciais, energéticas, ecológicas, de todos os aspectos. No entanto, nós temos também uma grande riqueza financeira. Vejam só esse gráfico em duas colunas. Uma coluna são as receitas obtidas em âmbito federal durante o ano de 2015. Nós estamos trabalhando com as receitas efetivamente recebidas, com as receitas realizadas, conforme informado pela CGU. Na outra coluna, vocês veem as despesas. Todas essas despesas estão descritas também na página oficial do Senado Federal, conforme dados do CIAF. Olha só, o volume de receitas está 480 bilhões de reais acima do volume de despesas, comparando-se essas duas páginas oficiais. Onde foi parar esses 480 bilhões de reais? Esse gráfico permite ainda ver que todas as receitas da Seguridade Social, todas as contribuições sociais, superam e muito os gastos com saúde, assistência e previdência. Apesar de tudo isso, nós estamos vivendo um cenário de escassez. Só se fala em déficit. Em 2016, o governo anunciou um déficit de 170 bilhões e meio. Veja bem, esse déficit é nas contas do setor público consolidado, que envolve a Previdência, o Tesouro Nacional e o Banco Central. Em 2015, o déficit anunciado foi de 111,2 bilhões de reais. Ora, nós não vimos que sobraram 480 bilhões? Esses números não batem. Que déficit é esse? Nesse cenário de escassez, apesar da nossa realidade de extrema abundância, o remédio colocado pelo governo é o ajuste fiscal. Ajuste fiscal para pagar a dívida, cortando serviços públicos, direitos sociais, investimentos públicos geradores de emprego, privatizando, aumentando tributos, além de outras medidas drásticas que afetam profundamente a vida das pessoas e a economia do país. Tudo para pagar a chamada dívida, tanto em âmbito federal, como também em âmbito dos estados e até dos municípios. Temos aí projetos em pauta que cortam direitos sociais para destinar recursos para pagar a dívida. Vejam bem esse PLP 257, que faz um verdadeiro desmonte do Estado brasileiro para servir ao pagamento da dívida pública. Corta direitos dos servidores em todos os níveis, federal, estadual e municipal. Tudo para pagar a dívida. A PEC 143 de 2015, que representa a morte do SUS. E ainda propostas de contra-reforma da Previdência, trabalhista, aumento da DRU, desvinculação das receitas da União. Desvincular para quê? Para deixar de aplicar na Seguridade Social, na educação e destinar os recursos para pagar ainda mais dívida. Mas afinal,
De que dívida nós estamos falando? Que dívida é essa que está servindo de justificativa para todo esse sacrifício social e o comprometimento do funcionamento do Estado brasileiro em todos os níveis? É urgente realizar uma auditoria para dissecar esse processo. A auditoria vai dizer: que dívida é essa? Qual é a origem dela? Nós recebemos realmente todo esse dinheiro? Onde foram investidos os recursos? Quem se beneficiou? Com que propósito foram contratadas essas dívidas? Que mecanismos estão gerando dívida pública? Que dívidas privadas foram transformadas em dívida pública? Quanta dívida foi feita para salvar bancos? Qual é a responsabilidade do Banco Central, dos organismos internacionais e dos próprios bancos privados nesse processo? A auditoria está prevista na Constituição, o povo já se mobilizou, realizou um grande plebiscito no ano 2000, a auditoria cidadã nasceu desse plebiscito. Há 15 anos estamos nos dedicando a investigar esse processo. O nosso principal passo conquistado no Brasil foi uma CPI na Câmara dos Deputados, que teve acesso a inúmeros dados e documentos. Diversas irregularidades foram comprovadas. Conseguimos comprovar, evidenciar o funcionamento do que chamamos de sistema da dívida, a utilização do endividamento às avessas. Em vez de servir para aportar recursos, esse processo está continuamente sangrando os recursos federais, estaduais e até municipais. É um esquema que se reproduz também em outros países. A principal característica é a ausência de contrapartida para essa dívida. Olha que grave! Dívida sem contrapartida efetiva e beneficiando principalmente ao setor financeiro. O que está provocando o crescimento dessa dívida? Não é a gastança, como os jornais costumam dizer. Não são os gastos sociais. O que está provocando o aumento dessa dívida é o custo de mecanismos financeiros que simplesmente geram dívidas sem qualquer contrapartida. A começar pelas taxas de juros. Sem justificativa técnica, jurídica, política ou econômica. Seguindo-se da aplicação desses elevados juros sobre juros continuamente, provocando a multiplicação da dívida por ela mesma e um verdadeiro abuso nos mecanismos financeiros praticados pelo Banco Central, como o chamado swap cambial, uma garantia que o Banco Central tem dado de cobrir todo o risco de variação do dólar, sempre contrariamente aos nossos interesses. Foram centenas de bilhões de prejuízos, além da remuneração da sobra de caixa dos bancos. Isso é uma infâmia. Num país em que está faltando recursos para saúde e educação, estamos remunerando toda sobra de caixa, todo o dinheiro que os bancos não emprestam, às custas de juros elevados, aplicando aqui todos aqueles projetos que cortam direitos sociais para pagar a dívida. O resultado, vocês veem nesse gráfico aí. O lucro dos bancos explode a cada ano. Em 2014, foram mais de 80 bilhões de reais. Em 2015, esse lucro não só se manteve, como ainda aumentou. Os bancos chegaram a fazer uma provisão de 187 bilhões de reais. Caso contrário, seus lucros teriam triplicado. Num ano em que a indústria caiu, o comércio caiu, o emprego desapareceu, cortes salariais, o próprio PIB do país encolheu e o lucro dos bancos triplicou. Então, diante de tudo isso, depois de 15 anos de luta, nós conseguimos incluir no plano plurianual para 2016-2019 a indicação para uma realização da auditoria da dívida com participação social. Essa foi uma grande vitória. Só que a presidenta Dilma vetou. Esse veto vai ser analisado pelo Congresso Nacional. Nós
exigimos que esse veto seja derrubado. É preciso realizar uma auditoria da dívida e trazer transparência. As pessoas que estão pagando essa conta não sabem que conta elas estão pagando. Não é possível mais, num país tão rico como o Brasil, vivermos nesse cenário de escassez. É um grande paradoxo, inaceitável. Nós somos a 9ª economia mundial, mas temos a pior distribuição de renda do mundo. Somos o 79º no ranking dos direitos humanos, segundo o IDH medido pela ONU. Somos o penúltimo no ranking da educação entre os países da OCDE. Tudo isso e vários outros indicadores são inaceitáveis diante da riqueza, da pujança, da abundância que existe no nosso país. É urgente realizar a auditoria da dívida com participação social. Acessem nossas páginas, web, Facebook e vamos pressionar os parlamentares. Enviem mensagens. Tem aí o link para a campanha da derrubada do veto. Enviem mensagens para os parlamentares, telefonem para os gabinetes, abordem os parlamentares aí no seu estado, no seu município. Exija dos parlamentares a derrubada desse veto, porque ele pode ser um passo importante para retomar essa possibilidade de uma auditoria prevista no plano plurianual. É urgente realizar a auditoria da dívida. Muito grata. Acesse nossas páginas.